Bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida. Nós estamos olhando o tema A Doutrina Social da Igreja em Aparecida. Então, hoje olhamos alguns desafios em torno da doutrina social da Igreja. Necessitamos pedir humilde e confiantemente o dom da fé. Os agentes de pastoral, clérigos e leigos, às vezes não só não estamos formados nem comprometidos por causa de uma fragilidade da fé. Assim, nos convertemos em funcionários, em administradores, em gerentes, mas não em testemunhas. O documento de Aparecida diz que a fé deverá gerar modelos culturais alternativos para a sociedade atual. O documento de Aparecida, número 480, afirma isso. Outro desafio que precisamos atender e responder é renovar as relações clérigos-leigos. Com frequência, tal relação é de tensão, suplência e até oposição. Faz falta cultivar uma maior consciência da vocação de cada um, de sua complementariedade e um maior respeito à legítima autonomia temporal, dentro do marco da Igreja, mistério de comunhão, povo de Deus e sacramento universal de salvação. Outro desafio é superar o eclesiocentrismo. De um certo tempo para cá, em algum setor da Igreja, se tem encontrado uma certa involução, de modo que parece que alguns presbíteros se têm centrado na estrutura, nos assuntos internos da Igreja e em seus próprios processos, em detrimento do serviço às pessoas e ao mundo, tal como o exige o Evangelho de Cristo e como tem proposto os bispos latino-americanos na Quinta Conferência, aqui no documento de Aparecida. Superar a resignação, desesperança, desilusão é uma necessidade. Em alguns casos se respira um humus de cansaço e fastio frente a tanto intento e esforço pela evangelização, a libertação e a promoção humana. Pareceria que estamos a ponto de dar-nos por vencido e aceitar como irremediáveis a pobreza, a injustiça, a corrupção e até a descristianização do continente. Como dizem os bispos latino-americanos, no número 14 do documento de Aparecida, encontramos o seguinte: o que nos define não são as circunstâncias dramáticas da vida, nem os desafios da sociedade ou as tarefas que devemos empreender, mas, acima de tudo, o amor. O amor recebido do Pai, graças a Jesus Cristo, pela unção do Espírito Santo. Necessitamos responder ao desafio de ser testemunhas antes que mestres. O mundo tem necessidade de testemunho, não de discursos. Às vezes cremos que por um discurso, um escrito, um plano de pastoral ou um livro, já está atendida uma problemática. Não é assim. Um plano não executado é estéril. Necessitamos voltar a insistir na primazia da graça. Urge contribuir mais eficazmente para a formação de leigos e comunidades que, precisamente por crerem em Cristo e o aceitam como Senhor, se comprometam responsavelmente na construção da sua história. Não basta contar com leigos, é necessário formá-los, porque o chamado é a crescer, a amadurecer mutuamente, a dar sempre mais fruto. Não se pode deixar de responder nem de assumir a responsabilidade pessoal.
São João Paulo II, na Christus Fidelis Laici, dizia: a formação dos fiéis leigos tem como objetivo fundamental a descoberta cada vez mais clara da própria vocação e a disponibilidade para cada vez maior para vivê-la no cumprimento da própria missão. É conveniente acompanhar pastoralmente a todos os grupos que buscam a justiça e o bem comum. Se não atendemos esse desafio, poderia ocorrer que, como igreja, ficássemos fora da história, convencendo e falando somente aos convencidos e mantendo-nos à margem dos dinamismos da sociedade humana, como lembra o documento de Aparecida, no número 502. 502. A realidade atual de nosso continente manifesta que existe uma notável ausência no âmbito político, comunicativo e universitário de vozes e iniciativas de líderes católicos de forte personalidade e de vocação abnegada, que sejam coerentes com suas convicções éticas e religiosas. Uma notável ausência de vozes e iniciativas de líderes católicos. Parece que na Igreja, todavia, não caímos suficientemente na conta da importância do dinamismo das organizações da sociedade civil, nas quais, dia a dia, muitos cristãos verificam cotidianamente a sua fé. O direito canônico distingue organizações católicas e organizações de católicos, associações de fiéis. É um fato que muitas pessoas têm optado por constituir organizações de católicos em busca de maior autonomia, sem tutelas nem paternalismos, a fim de poder falar, decidir e atuar em nome próprio e, ao mesmo tempo, conservar a comunhão com a Igreja. Mas também encontramos organizações da sociedade civil de cristãos não católicos e de não crentes. Esta é uma realidade, em certo sentido, inédita e obriga a que o pensamento social da Igreja analise, diga uma palavra iluminadora a respeito e reconheça e acompanhe cabalmente essa realidade, que, sem dúvida, possui luzes e sombras, porém, requer também ser evangelizada. Os populismos não podem ser olhados como simples formas desviadas ou corruptas da democracia. Nosso povo é terreno fértil aos populismos e corporativismos, porque estão em constante busca de respostas e alternativas diante da desigualdade e da pobreza. Os caminhos populistas e os corporativistas são muitas vezes uma saída e uma luz de esperança para o povo que não crê quase em nada. São também caminho curto diante do vazio deixado pelo sistema político da participação popular. Sem dúvida, o populismo se converte em um dos principais obstáculos tanto para a consolidação da democracia como para a modernização das estruturas produtivas e a busca de alternativas reais de desenvolvimento social em um autêntico Estado social de direito. Populismo, clientelismo, corporativismos são primos irmãos e se entendem como formas de participação social, modos de gestão urbana e pilares de uma governabilidade autoritária. Unir teoria e prática é uma necessidade, isto é, fazer da doutrina social da Igreja a alma de toda a pastoral social e a motivação principal de todo esforço pelo reconhecimento, a promoção e a defesa dos direitos humanos. Isso não significa uniformizar, nem centralizar, mas mostrar a eficácia missionária do Evangelho de Cristo em cada momento da história. E aqui vale a pena olharmos o documento de Aparecida,
dos números 399 ao 405. a 405. Diz o nosso texto: assumindo com nova força essa opção pelos pobres, manifestamos que todo o processo evangelizador envolve a promoção humana e a autêntica libertação, sem a qual não é possível uma ordem justa na sociedade. Portanto, o processo evangelizador envolve a promoção humana e a autêntica libertação. Entendemos, além disso, que a verdadeira promoção humana não pode reduzir-se aos aspectos particulares. Deve ser integral, isto é, promover todos os homens e o homem todo, a partir da vida nova em Cristo, que transforma a pessoa de tal maneira que a faz sujeito de seu próprio desenvolvimento. Para a Igreja, o serviço da caridade, assim como o anúncio da palavra e a celebração dos sacramentos, é expressão irrenunciável da própria essência. Serviço da caridade, anúncio da palavra, celebração dos sacramentos, expressão irrenunciável da própria essência da Igreja. Portanto, a partir de nossa condição de discípulos e missionários, queremos estimular o Evangelho da vida e da solidariedade em nossos planos pastorais, à luz da doutrina social da Igreja. Além disso, promover caminhos eclesiais mais efetivos, com a preparação e compromisso dos leigos para intervir nos assuntos sociais. As palavras de João Paulo II nos enchem de esperança. Ainda que imperfeito e provisório, nada do que se possa realizar mediante o esforço solidário de todos e a graça divina, dado em cada momento da história, para fazer mais humana a vida dos homens, nada se perderá ou será inútil. As conferências episcopais e as igrejas locais têm a missão de promover renovados esforços para fortalecer uma pastoral social estruturada, orgânica e integral, que com a assistência e a promoção humana se faça presente nas novas realidades de exclusão e marginalização em que vivem os grupos mais vulneráveis, onde a vida está ameaçada. No centro desse agir está cada pessoa, que é acolhida e servida com cordialidade cristã. Nessa atividade, a favor da vida de nossos povos, a Igreja Católica apoia a colaboração mútua com outras comunidades cristãs. A globalização faz emergir em nossos povos novos rostos pobres. Com especial atenção e em continuidade com as conferências anteriores, fixamos nosso olhar nos rostos dos novos excluídos. E aqui os bispos em Aparecida faz um elenco. Os migrantes, as vítimas da violência, os deslocados e refugiados, as vítimas do tráfico de pessoas e sequestros, os desaparecidos, os enfermos de HIV e de enfermidade endêmicas, os toxicodependentes, idosos, meninos e meninas que são vítimas da prostituição, pornografia e violência ou do trabalho infantil, mulheres maltratadas, vítimas da exclusão e do tráfico para a exploração sexual, pessoas com capacidades diferentes, grandes grupos de desempregados, os excluídos pelo analfabetismo tecnológico, as pessoas que vivem na rua das grandes cidades, os indígenas, os afro-americanos, agricultores sem terra e os mineiros. A Igreja, com sua pastoral social, deve dar acolhida e acompanhar essas pessoas excluídas nas respectivas esferas.
E assim vai o nosso texto de Aparecida, tratando dessa missão da Igreja. A título de conclusão desse tema da doutrina social da Igreja em Aparecida, descobrimos que necessitamos, acima de tudo, de maior compromisso e ação solidária, de tal forma mais coordenada para poder, de fato, impactar na sociedade. Que falta à doutrina social da Igreja? Talvez dotar de esperança a humanidade, ser uma verdadeira experiência de fé que dê sentido à vida, ajudar mais eficazmente a desprivatizar a fé, ajudar a sonhar um mundo melhor e verdadeiro, recriar e alimentar os sonhos de justiça, igualdade e fraternidade, crer nela, na doutrina social da Igreja, colocá-la em prática. Em suma, mostrar que é um instrumento. A doutrina social da Igreja é um instrumento essencial para a evangelização e também um teste permanente para avaliar a família dos filhos de Deus e atuar em consequência. De uma leitura serena do documento de Aparecida, parece que para recomeçar a partir de Cristo, é um dos apelos de Aparecida, como nos convida os bispos, podemos delinear então 5 características ideais da comunidade eclesial. 5 características. Primeira característica, necessitamos uma igreja intelectualmente habitável, onde haja pesquisa, o estudo, o diálogo. Necessitamos dar prioridade à razão sobre a autoridade. Isso supõe humildade, supõe aprender a dialogar, conhecer mais e compreender melhor o mundo em que vivemos, que está dominado pela imagem e as novas tecnologias. Além disso, necessitamos aprender a falar de Deus, da vida que Ele nos oferece, em linguagens compreensíveis para as pessoas de hoje. A Igreja precisa fazer-se socialmente significativa também por sua inteligência. Necessitamos uma igreja comunionalmente organizada, uma igreja de comunhão, onde se testemunhe por palavra e ação a comunhão dos batizados. Prioridade da pessoa sobre a instituição, prioridade da meta a conseguir sobre as nomeações ou postos. Necessitamos abertura de coração para respeitar as pessoas e seus processos, em vez de obrigá-las a caminhar segundo os nossos critérios. Não se trata de negar identidades, vocações e ministérios, nem de uniformizar ou igualar a todos, mas de colocar todos esses dons ao serviço do reino de Deus. A Igreja hoje não apoia nem sustenta ambiente, nem o poder, nem o dinheiro, mas sustenta e apoia os crentes que encontraram a Cristo e decidiram segui-lo. Necessitamos uma igreja antropologicamente integradora, construir a nova síntese entre fé e a vida, entre corpo e alma, entre razão e fé, entre amor e razão, entre homens e mulheres. Também necessitamos cuidar mais da oração que do serviço, da ternura que da razão, da cordialidade e das normas e princípios fundamentais. Esta comunidade, com clara identidade e vocação, pobres e simples, poderá servir ministerialmente a todos e dialogar respeitosa e caritativamente com os outros. Necessitamos uma igreja humanizadora, que seja boa nova para os excluídos, os marginalizados e pobres, a fim de reconhecer como pessoas as não pessoas, capazes de curar feridas, enxugar lágrimas, perdoar e pedir perdão. Necessitamos, por fim, uma igreja que dê testemunho da caridade, prioridade do testemunho e da santidade sobre a doutrina. Nossa capacidade de amar os demais, de fazermos próximos, de lutar pela justiça, se expressa com nossa vida e nossas ações concretas.
não com nossas ideias ou boas intenções. Não se pode esquecer que a fé sem obras é morta. Isso exige de todos nós, necessariamente, maior união com Cristo. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. E assim concluímos a temática da doutrina social da Igreja em Aparecida. No nosso próximo encontro, iniciaremos um novo tema. Conto com você. Até lá!